Quais as punições uma empresa pode aplicar? Bom, nós sabemos que o empregado ele é um subordinado do empregador. Um dos principais requisitos para que seja configurada a relação de emprego é a subordinação. E com base nisso, o empregador ele tem o poder de disciplinar os empregados, de punir os empregados que não cumpram as normas ou as diretrizes da empresa. Mas quais são os tipos de punição que podem ser aplicados? Será que pode haver uma multa, pode haver desconto, multa? O que pode acontecer com o empregado que descumpra uma norma da empresa? Bom, nós temos a previsão da advertência. A advertência ela pode ser escrita ou pode ser verbal. O empregador vai decidir conforme o caso qual ele vai aplicar. O meu último vídeo eu vou deixar aqui em cima, eu já falei um pouco mais sobre a advertência. Recomendo que vocês vão lá assistir, porque está um conteúdo mais completo falando sobre esse tipo de punição. O segundo é a suspensão do empregado. A suspensão é uma coisa um pouco mais grave, porque nesse caso o empregado não vai trabalhar, obviamente ele não vai receber, não vai ter aquele tempo computado para férias, não vai ter aquele tempo computado para FGTS, não vai receber o pagamento da FGTS. Então é uma forma mais grave, houve uma conduta um pouco mais grave, então a punição vai ser um pouco mais severa. E aqui é muito importante vocês saberem que essa suspensão do contrato não pode passar de 30 dias. Tem o limite de 30 dias. Nós temos ainda a dispensa por justa causa. A justa causa, como vocês já devem imaginar, é a punição mais grave que o empregador pode aplicar ao empregado. E existem requisitos para que essa justa causa seja aplicada, e se não forem cumpridos esses requisitos, ela pode ser revertida. Eu vou deixar aqui em cima também 2 vídeos que eu fiz, um falando sobre os requisitos, outro falando sobre a reversão. E a justa causa está prevista em lei, e a lei elenca quais são os motivos para a justa causa. Tem que ser uma conduta muito grave do empregado para que ele seja dispensado por justa causa. Se a empresa não cumpriu todos os requisitos, isso pode ser revertido. E aqui é importante mencionar em relação a essas 3 formas de punição, que não é obrigada a empresa a seguir uma escadinha lá de primeiro aplicar a advertência, depois aplicar a suspensão, depois para a justa causa. Tudo vai depender da conduta do empregado. Se houve uma conduta muito grave, a empresa pode dispensar direto, pode aplicar a justa causa direto, mesmo sem ter existido uma advertência ou uma suspensão anterior. Então vamos supor lá, o empregado está roubando da empresa, desviando o dinheiro da empresa. Então a empresa pode aplicar a justa causa direto. Mas e a multa? A empresa pode aplicar a multa nos seus empregados? Bom, aqui é importante destacar que nós estamos tratando de multa. Eu não estou falando de eventual desconto que a lei permite ser feita no salário do empregado. O meu próximo vídeo eu vou falar sim sobre possibilidade de desconto, mas aqui nesse vídeo nós estamos tratando de multa. E a legislação trabalhista ela prevê multa em um único caso, que é no caso de trabalhador com contrato intermitente. No contrato de trabalho intermitente, o empregado ele possui o vínculo de emprego, mas não há aquela continuidade na prestação de serviço. Então pode ser que ele preste um serviço um mês, aí tem um intervalo de um certo tempo lá qualquer, e depois ele presta serviço mais 2 semanas, e depois tem um intervalo, e ele presta serviço mais 1 semana, e tem um intervalo. Então não tem aquela continuidade, embora haja o vínculo de emprego. E quando que essa multa pode ser aplicada? Se a empresa convocar esse empregado para trabalhar, o empregado aceita aquela convocação. E se por algum motivo antes dele ir, uma das partes desiste daquela convocação, ou a empresa ou o próprio empregado, a parte que desistiu vai pagar uma multa para outra parte. Então, assim, eu sei que pode ter ficado complexo aqui, pode ter ficado confuso, mas é apenas para ilustrar que é uma situação muito específica que a legislação trabalhista prevê a aplicação de multa no empregado. Não é comum a gente ver esse contrato de trabalho intermitente, geralmente ele não ocorre, né? Pessoas que trabalham em supermercado, empresas, engenharia, obra, construção, lojas, o que quer que seja, restaurante, bar. Então você não vê com frequência esse contrato intermitente. E por que eu estou ressaltando isso? Para vocês verem que não é comum a aplicação de multa. Provavelmente, se você receber uma multa, essa multa é ilegal, o seu empregador não pode fazer isso. Ou ele faz a advertência, ou ele faz a suspensão, ou ele aplica a justa causa. Ele não pode sair multando por alguma norma que você descumpriu. É muito importante ter atenção nisso. Se por algum motivo você sofreu uma multa e você acreditar que é ilegal, consulta um advogado, vê o que pode ser feito, tá? Vê se aquela multa realmente poderia ter sido aplicada ou não. Se você for empresa também, consulta um advogado, tem uma assessoria jurídica, não saia aplicando multa nos seus empregados sem saber se pode ou não pode, porque isso lá na frente pode ter uma consequência muito grave.
Então é isso. Esse foi o assunto que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, comenta. Vamos conversar, trocar uma ideia sobre isso. E até o próximo.